Oi, novamente. Agora vamos para a nossa terceira aula. Vamos dar continuidade ao que a gente viu na aula 2, tá certo? E olha só, a gente vai começar a entender um pouquinho de como fazer estatística descritiva. Não vamos chegar na prática ainda, vou explicar um pouquinho da teórica. Muitas coisas vocês já sabem, mas vai valer a pena reforçar, tá certo? Então vamos comigo, com bastante concentração. Pegue aí a sua xícara de café, né? A baita xícara de café e vamos lá, botar esse neurônio para funcionar. Gente, olha só, eu tenho aqui meu slide e eu espero que vocês estejam estudando bastante. Vamos continuar a falar desse tema, né, que é a estatística descritiva. O que é estatística descritiva? Por que a gente usa estatística descritiva? Gente, não existe possibilidade de você fazer uma pesquisa e não apresentar uma descrição de como é a sua amostra, a sua população, ou seja, resume aí quem são as pessoas da sua amostra, por gentileza, da sua população. E aí, nesse momento, a gente começa a falar média, desvio padrão, frequência, percentual, quartil, percentil e assim por diante. Mas vamos lá. Qual é o objetivo dessa estatística descritiva? A gente tem que organizar e sintetizar, tá? Organize e sintetiza o conjunto de dados. Você tem seus dados, você quer organizar. Não vai adiantar você pegar, gente, olha só, minha pesquisa é isso aqui, entregar a planilha para a pessoa olhar. Não, né? Então vamos lá. Identificar os valores extremos. Então, quando a gente está fazendo uma estatística descritiva, você não quer que a sua amostra seja homogênea? Beleza. Você vai aceitar as pessoas que têm valores muito extremos? Não. Então, bom, pelo menos você não quer, né? Você deseja que não apareça esses extremos, esses valores extremos, porque gera muita flutuação nos resultados dos seus dados, tá? E isso traz pra gente uma visão exploratória. Por quê? Porque a gente começa a entender como está se comportando os nossos dados. E aí a gente começa a tomar várias decisões, e decisões extremamente importantes. Eu tenho visto artigos aí, publicados em revistas potentes, mas quando você olha para a estatística, você fala, eu acho que esse autor e seus colaboradores talvez tenham se equivocado em usar este tipo aqui de estatística. Eles poderiam ter ido para uma estatística que tem um poder menor por conta do comportamento dos dados. Vamos ver, começa por aí, na tabela 1, tá certo? Eu tenho aqui, por exemplo, a tabela 1, é uma característica descritiva dessas amostras. A gente tem grupo de força, o grupo que treinou força, né, treinamento de musculação, propriamente dito assim, que tinha um N aí de 11 pessoas, e um grupo controle que também tinha um N de 11 pessoas. No caso aqui, né, uma tabela, a gente sabe que não tem linhas e não tem colunas, é só o teto e o chão dessa tabela, com poucas linhas ali para poder destacar algumas coisas. E a gente tem aqui o nome dessas variáveis, a gente tem média e desvio padrão, que está simbolizando aqui pelo x barra e pelo f, porque vocês lembram que são os símbolos que a gente utiliza no caso quando a gente está falando de amostra. E a gente tem aqui as médias e os desvios padrão do grupo de força e do grupo controle. O CV aqui, eu vou falar mais lá na frente, é coeficiente de variação. Não quero que vocês olhem para ele agora, não quero que vocês olhem para esse Z aqui não, e nem quero que vocês olhem para o P-valor. Vamos prestar atenção nessas duas primeiras colunas, tá certo? Então, a gente tem uma média, olha só. Então, esse grupo aqui tem uma média de idade de 66,30 anos, tá? Então, ou seja, já entendemos que está se tratando de uma amostra com idosos, e idosas talvez, né? E um desvio padrão de 7,84. O que seria isso, né? É o quanto a amostra flutua, professor? Sim, para mais e para menos. Mas vamos ver com detalhes lá na frente, tá? Então, a gente tem isso tanto do grupo de força quanto do grupo controle. Se eu olhar aqui, por exemplo, a massa corporal, eu tenho aqui 63,33 de média para o grupo de força e tenho 64,59 para o grupo controle. Aí a gente fala, nossa, o grupo controle tem mais massa do que o grupo de força. Será que isso é real? Quando a gente olha os desvios padrão, isso é real? Isso realmente reflete uma diferença estatística entre esses grupos? Só pela média você já consegue verificar isso? Não, mas pela média e o desvio padrão, a gente já começa a ter umas desconfianças, ou seja, você já está ficando uma pessoa bem entendida do comportamento dos dados. Isso é extremamente importante. Se você tem pretensão aí, objetiva ser um revisor de revista indexada, você precisa ter
essa noçãozinha assim, porque às vezes o artigo tá lindo, tá bonitão, muito bem escrito, metodologia, pessoas maravilhosas, uma universidade top, mas aí você olha aqui na estatística descritiva e fala assim, opa, peraí, eu acho que eu tô no nível que eu tô começando a entender melhor, mesmo que, né, você se sinta acuado por conta do poder que é essa revista, os autores, a instituição, enfim. Eu quero que vocês sintam um pouquinho desse poder, ou seja, vocês estão aqui para melhorar o seu intelecto. Então, vamos lá. Isso aí baseia-se na estatística descritiva. Então, vamos começar. A descrição dessa estatística, ela se baseia em 3 grupos, tá? Distribuição de frequências, medidas de posição e medidas de variabilidade. Que a partir daí, a gente começa a ficar meio em dúvida. Enfim, eu quero que vocês tenham um pouco dessa noção, tá bom? Vamos começar um pouquinho pela distribuição de frequência. O que é frequência, gente? O que é frequência? Olha só, a gente vai ter frequência absoluta e frequência relativa. Mas vamos entender primeiramente o que é frequência absoluta. É o número de vezes que uma determinada característica, ou valor numérico, é observado, ou seja, a quantidade de vezes que aquela característica aparece, tá certo? Então, quando a gente tem os dados brutos, pode não ser prático para responder questões de interesse. Para resumir, a gente vai tacar aí uma frequência. Eu tenho aqui a tabela 1, super simples, tabela muito tranquilinha de vocês aprenderem. Eu procurei ser bem simples possível, porque eu quero que vocês entendam do simples para o complexo, que esse é o objetivo dessa disciplina, é você entender do simples para o complexo. Então, eu tenho aqui a variável sexo, binária ou dicotômica, né? Masculino e feminino, e aqui a gente tem o total. E aqui a gente tem a frequência absoluta, no ano de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, tá bom? Isso aqui é para mostrar a presença feminina ao longo dos anos aí, né, entre 2003 e 2007. Se não me falha a memória, ou é numa equipe de staff de esporte, ou é no próprio, eu acho que é na equipe de staff, mas vamos lá, vamos ver a presença feminina ao longo dos anos. No ano de 2003, nós tínhamos 12 pessoas do sexo masculino e 0 do feminino, né? No total aqui 12. Em 2004, a coisa já mudou. A gente tinha 11 masculinos e 1 feminino. Em 2005 manteve, em 2006 manteve, em 2007 manteve também, tá certo? Mas também a gente pode observar que o de homens diminuiu, tá? Então a gente observa aqui, se a gente comparar 2003 com 2007, a presença masculina diminuiu, a feminina aumentou, mas se manteve de 2004 até 2007. Então olha só, a gente já está começando a ter algumas elucubrações sobre esses resultados, tá bom? Então, isso é uma frequência absoluta, é um número, vocês estão observando que é um número seco, assim, né? Quantas vezes apareceu essa característica feminina? Uma vez, tá? No ano de 2004, 2005, 2006, 2007, né? Não apareceu no ano de 2003. Isso é a frequência absoluta. Eu tenho aqui um outro exemplo, vou mostrar para vocês. Distribuição relativa da faixa etária de dirigentes esportivos. Ah, então pronto, lembrei a presença feminina como dirigente esportivo, tá? Aqui a gente tem a questão da faixa etária. O que é faixa etária? É uma variável qualitativa ou quantitativa? Qualitativa, muito bem. Qualitativo o quê? Nominal ou ordinal? Se eu tenho uma faixa etária, você está observando que é escalar, ela vai escalando, perdão, ela vai ser uma ordinal, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui de 25, de 26 a 35, parará, e mais 65 anos. E aí aqui a gente tem a frequência absoluta, tá? Então, observa aqui, ó, que ao longo dos anos, a gente verifica que até os 25, ninguém apareceu como dirigente esportivo. De 26 a 35, aumentou no ano de 2005, diminuiu no ano de 2006 e zerou no ano de 2007, tá? E aí, assim, por diante. A gente observa qual é a faixa etária que mais apareceu aí em cada ano, né? Então, foi de 46 a 55 anos, sendo 6 em 2003, 7 em 2004, 7 em 2005, 7 em 2006 e 5 em 2007. Então, a gente observa que essa faixa etária aqui é a mais presente, a mais frequente como dirigentes esportivos ao longo desses anos. Então, a frequência absoluta, tá bom? E o que é a frequência relativa? É aquele negocinho chamado percentual, tá certo? Então, frequência relativa.
a gente chama isso aqui dessa forma, um F minúsculo com um F subscrito, tá bom? No anterior, era só um F minúsculo, tá? Esse aqui é um F minúsculo com subscrito, não sobre, sub, certo? Então, é a proporção do total que é observada em uma determinada característica, ou seja, vai ser a frequência absoluta dividido pelo N multiplicado por 100, aí você vai ter a noção deste percentual. Então, eu tenho aqui um exemplo nessa tabela das pessoas que, a frequência que elas praticam exercício físico durante a semana. Então, se eu falar assim, fulano, quantas vezes você pratica exercício físico na semana? Eu não pratico nenhum dia, então vai lá e marca 0. Quantas vezes você pratica exercício, Beltrano? Eu pratico apenas uma vez por semana, não dá, estou fazendo mestrado, doutorado, só está dando para fazer uma vez na semana. E assim por diante, né? Então, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por semana, e esse sigma aqui significa somar, tá bom? É o total de tudo aqui. Beleza. E aqui a gente tem a frequência das pessoas. Então, um total de 10 indivíduos, uma pessoa disse que era 0, não praticava, 2 pessoas falaram que praticam apenas uma vez na semana, que são os mestrandos e os doutorandos, 4 pessoas disseram que são 2 vezes, e assim por diante, tá bom? Aí, o que é em percentual esses valores? Então, nós temos aqui 10. 10 é 100%. Combinado? Perfeito. Vamos fazer o cálculo. A fórmula não é a frequência absoluta dividido pelo N? Então, vamos lá. Uma pessoa disse 0. Então, vamos lá. 1 dividido por 0 é igual a 0,1. E aí, a gente tem, multiplicado por 100, aí, o percentual de 10%. 10% das pessoas disseram que não praticam exercício físico dia nenhum. Aí, essas pessoas que responderam apenas uma vez na semana, a gente pega 2 dividido por 10, que é o total de pessoas, multiplica por 100, a gente vai ter 20% dessas pessoas que disseram que praticam o exercício 2 vezes na semana. Perdão, uma vez na semana, tá? E assim por diante. 40% das pessoas responderam que realizam o exercício físico 2 vezes na semana. E assim por diante. Aí, quando a gente soma isso aqui tudo, vai dar 100%. Essa é a frequência relativa, tá bom? Essa é a frequência relativa. E aí, agora presta bem atenção, vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui, então fique ligado. Frequência acumulada absoluta e frequência acumulada relativa. O que é a frequência acumulada? A palavra acúmulo está fazendo o quê? A gente está acumulando. Acumulando, juntando ali. Então, olha só, para um determinado valor numérico, o dado ordinal é a soma das frequências dos valores menores ou iguais ao referido valor. Se eu tenho aqui a mesma tabela do slide passado, a gente tem aqui a frequência absoluta, aqui a gente tem a frequência relativa. Até aí tudo bem? Obrigada. Agora vamos falar de frequência acumulada. Olha só, eu vou apenas acumular. A frequência dessa pessoa aqui que pratica nenhuma vez na semana é ela mesma. Então, uma pessoa do total aqui fala que não pratica exercício em dia nenhum. Eu tenho 2 pessoas aqui, beleza? 2 pessoas aqui que responderam que só pratica uma vez na semana. A gente tem aqui um percentual de 20%, lembra? Perfeito. O que eu faço? Eu somo a frequência 1 com a frequência 2. Quem é a frequência 1? Né? 1. Quem é a frequência 2? Né? 2. 2 mais 1, 3. Então, eu respondo dessa forma lá quando eu estou escrevendo meus resultados. 3 pessoas dessa amostra, ou seja, 3 pessoas responderam ou que não praticam nenhum dia ou que praticam um dia na semana. Perfeito. Agora vamos lá. Para as pessoas que responderam que praticam 2 vezes na semana, não foi uma frequência de 4? Então vamos lá. Eu vou acumular frequência 1 mais frequência 2 mais frequência 3, ou seja, 4 mais 2 mais 1. Quanto que dá 4 mais 2 mais 1? A gente vai ter uma frequência de 7, uma frequência acumulada. Como é que eu interpreto isso? 7 pessoas responderam que não praticam dia nenhum, até as pessoas que praticam 2 vezes na semana. Então, eu tenho todo mundo neste grupo. Eu tenho pessoas que não praticam uma vez e praticam 2 vezes. E assim vai, ó. Vou pegar só mais esse exemplo aqui para a gente não tomar muito do seu tempo, que é valioso, correto? Eu tenho aqui essas pessoas
que responderam que faz exercício físico 3 vezes na semana. Então, o que eu faço? Eu somo a frequência 1, mais 2, mais 3, mais 4. São 2, mais 4, mais 2, mais 1, que dá 9. Então, são 9 pessoas nesse grupo, ou que não praticam exercício físico, praticam exercício físico 1 vez na semana, praticam exercício físico 2 vezes na semana e praticam exercício físico 3 vezes na semana. Eu tenho esse grupo aqui. Então, essa é a frequência acumulada, tá? Como a gente faz isso como percentual dessa frequência acumulada? A gente chama de frequência acumulada relativa, né? Que vai ser o Fão, aqui o F em caixa alta com o Rzinho. É a percentagem relativa à frequência acumulada. Ou seja, frequência relativa é igual a frequência acumulada dividida pelo N multiplicada por 100. Então, é o seguinte, eu já vou pegar desse segundo exemplo aqui, porque essa daqui você já entendeu, né? Você aqui já entendeu. Vamos pegar essa. Então, frequência relativa, a gente pega a frequência 2, a frequência acumulada 2, tá? E divide por 10. Porque 10 é o total de pessoas, lembrou? Vai dar 0,3 multiplicado por 100 dá 30%. Então, ó, eu tenho 30% da minha amostra que ou não pratica exercício físico ou pratica 1 vez na semana. E aí eu vou usar esse próximo exemplo aqui. Então, como você já entendeu como é que faz o cálculo, eu vou novamente falar como é que é a interpretação. 70% da minha amostra é composta por pessoas ou que não praticaram o exercício físico nenhum dia na semana, ou que praticam pelo menos 1 vez, ou que praticam pelo menos 2 vezes na semana. Esse é o total que a gente tem dessas pessoas que praticam entre nenhuma vez até 2 vezes na semana. Isso, até 2 vezes na semana. Então, essa é a frequência relativa acumulada. Eu vejo muito isso em estudos quantitativos, até já vi em estudos epidemiológicos, tá certo? Então, essa é a frequência acumulada. Então, a gente está começando aqui a discutir um pouquinho mais sobre estatística descritiva. Agora, vamos lá. Essa daqui é a tabela resumo, vou deixar aí, né, tá no slide para que vocês observem. Então, quando a gente vai mexer com uma tabela, vai levar lá para o orientador, eu sugiro que seja para o orientador falar assim, ó, tira isso, tira aquilo, porque você pecou pelo excesso. Mas você colocou toda a descrição aí quando a gente está trabalhando com uma variável categórica, tá certo? Perfeito, muito bem. Vamos falar de medidas de posição. Olha para essa foto. O que você vê na cabeça? Uma média. É exatamente isso. Para todo mundo não cair no chão aí nessa brincadeira do pano, todo mundo tem que encostar no pano, tem que se equilibrar. Eles têm que achar ali um equilíbrio no grupo que mantém aquilo ali daquela forma. Então, ou seja, eu vou precisar de um valor para representar o meu grupo. Então, eu estou falando dessas medidas de posição. Por quê? Porque elas sintetizam as observações, visualizam o comportamento de um conjunto de dados por intermédio de um único valor. Um único valor vai me dizer quem é a minha amostra, quem é a minha população. Vamos lá? Olha aí. Então, a gente tem a famosa média. Gente, média é simples. Pelo amor de Deus. Olha só. Você sabe o que é média, não sabe? Sabe sim? Você vai somar tudo e dividir pelo N. Você tem 30 indivíduos. Você mediu glicose. Vai pegar o valor de todo mundo ali, soma, e divide pelo total. Vamos supor que você tenha 30 pessoas, você divide por 30, você tem uma média. Fechou? Agora, vamos supor que dentro desse grupo você tenha pessoas que têm uma glicose para explodir e tem pessoas que têm uma glicose assim que você fala, meu Deus, vai morrer. Olha só que nível baixo. Mas está me dando ali uma média que está me dando resumo, está me dizendo assim, ó, esse grupo aqui. Aí você pode pensar, ó, esse grupo está bom de nível de glicose. Ou esse grupo está muito ruim de nível de glicose. Por que você às vezes julga isso? Porque você tem que verificar quem são os valores extremos superiores e os valores extremos inferiores. Então, a média ela é representativa, mas ela precisa de vir com a outra medida de variabilidade para te dizer, essa média é essa, mas ela está flutuando tanto para mais quanto para menos. Então, presta atenção, tá? Então, de novo, ó, a desvantagem é sofre grande influência de valores extremos. Então, lembra, para falar de média de população, você usa μ, essa letrinha aqui, e média de amostra x barra. Ok? Então, essa é a média aritmética. Perfeito? Vamos falar agora de mediana. Amo mediana, uso bastante mediana, principalmente quando eu estou com dados muito heterogêneos. A mediana me dá uma perspectiva
de quão balançada está essa amostra, e a gente vai fazer isso na prática, tá? Mediana, olha o nome, mediana é aquele valor que está no meio. Meio de quê? Meio de quê? De todos os valores. Mas como, professora? Tem gente que lá o indivíduo número 1 está com 60, o indivíduo número 15 está com 22. Como assim? Primeiro, meus amigos e minhas amigas, você precisa ordenar os valores, tá? Você precisa ordenar os valores. Então, eu estou com um exemplo aqui, ó. Uma pessoa que verificou a carga, a avaliação dele foi medir a força, né? E essa força ali, a gente estava quantificando por carga, né? Então, foi lá e fez um teste de 1 RM, ou seja, de uma repetição máxima. O cara tinha que fazer toda a força possível até não conseguir fazer a próxima repetição, e aí você registrou o valor. E aí, os indivíduos obtiveram esses valores aqui e eu ordenei, tá? Então, aqui, ó, onde está escrito carga, eu ordenei os valores. Próximo passo é você ranquear, ou seja, eu vou colocar a posição. A posição 1, faltou aqui o número 2, ok? Acabei de ver o erro aqui no slide, vamos corrigir esse slide, tá? E assim por diante. Então, a gente teria aí as 25 posições, beleza? Então, são 25 indivíduos, 25 posições. O que vai ser mediana? Como é que eu acho a posição ali, qual é o valor da minha mediana? A gente tem aqui, gente, ou seja, se eu tenho 30 pessoas, eu tenho que achar aquele valor do meio. Então, vamos lá. Olha só, é a posição central, né? Para os dados, se ele for ímpar, eu vou pegar o total desse N mais 1 dividido por 2, que aí eu encontro o valor que está lá no centro, tá bom? Então, quando a gente quer observar esses valores da mediana, se eu mostrar aqui para vocês, quem vai ser minha mediana aqui dessa posição 25, a minha mediana vai ser o número 13, tá certo? Até aí vocês entenderam direitinho, ó? Porque como aqui é uma posição, um número ímpar, eu vou pegar 25 mais 1, lembra da fórmula aqui, ó? Eu pego 25 mais 1 dividido por 2, então é a posição 13. Ou seja, a mediana aqui é 95 quilos. O que isso me diz, professora? Olha, eu tenho uma mediana aqui de 95, eu não sei a média disso aí, se vocês quiserem dar pausa no vídeo, calcular a média, basta somar os valores e dividir por 25, e compara essa mediana com a média. Tá bom, tá um bom exercício aí, dar pausa no vídeo agora e fazer isso. Compara com a média. Está muito distante superiormente ou está muito distante inferiormente? Procura julgar isso aí, tá? Então, eu tenho aqui essa posição 13, que me diz que a mediana deste grupo é 95. E se eu tenho uma amostra par, como é que a gente faz? Bom, se eu tenho 20 pessoas, você sabe que se eu dividir em duas partes, a gente tem 10 para um lado, 10 para o outro. O que vai acontecer é que nós temos, na verdade, duas posições ali, né? Então, ou seja, o indivíduo 10 e o indivíduo 11. Seriam essas posições. Tá, professora, qual é o valor que eu pego nesse caso? O que eu faço? Eu tenho aqui um exemplo para vocês, ó. Eu tenho uma série aqui de 4 valores, tá certo? E, ou seja, o valor 1, 3 e 7, e a gente vai ter um indivíduo que alcançou um valor 98. Não sei por que cargas d'água, mas a gente tem um indivíduo aqui, ó, extremamente outlier. O cara é um valor extremo superior enorme. E aí, o que eu faço, gente? Então, ok, 1, 2, 3, 4 indivíduos, correto? Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Beleza? Simples como a água. O que eu faço? Eu pego as duas posições centrais, os valores dessas duas posições centrais, 3 mais 7, divido por 2 e tenho a média dessa mediana, tá? Então, qual é a mediana aí dessa amostra de número par? Eu tenho uma mediana com o valor número 5. Aí, depois, para você ter uma noção de como é que vai ficar essa média, eu vou até pegar aqui minha calculadora, né? E vou calcular aqui para vocês, coisa rápida, ó. Tô usando aqui, não precisa fazer isso não, tá? Deixa que a gente faz para vocês, ó. Se eu pegar 1 mais 3 mais 7 mais 98 é igual a 109, que eu vou dividir por 4, eu tenho uma média de 27. Gente, 5, a mediana 5, está distante da média 27? Super distante. Isso já está me dando o quê? Um indício de que a minha amostra está muito heterogênea, vai dar pipoco do trovão ali, né? Então, a gente vai ter que tomar cuidado com relação a isso aí. Deixei claro aqui sobre mediana, tá bom? Então, mediana quando a gente tem amostra ímpar, mediana quando a gente tem amostra par. Vamos lá, que nós temos aqui um tempo de 30 minutos, eu quero aproveitar bastante. Lá vem esse trem da moda. Vamos falar de moda. Moda é o quê? Você está na moda? Né? Na moda é estar na moda, todo mundo está vendo, é uma coisa muito frequente, né? Então, enfim,
Moda é o valor que ocorre em maior frequência na série de dados. Eu vou deixar aqui aberto. Eu não uso moda, tá bom? Mas tem gente que usa. Eu, particularmente, nas vezes pesquisas não uso. Não sei se eu, mexendo com uma variável qualitativa, eu gostaria de usar moda, tá? Mas tá aqui, ó. Valor que ocorre em maior frequência em uma série de dados, utilizado em pesquisas de natureza qualitativas, ou seja, nominais e ordinais. E qual é a desvantagem disso? Então, presta atenção, meus queridos e minhas queridas. Ignora a maior parte das informações que pode extrair das observações. Por isso, ela é raramente usada. Certo? Então, ela pode ser amodal, ou seja, não tem moda nenhuma. Ela pode ser bimodal, apresenta duas modas. Por exemplo, nós temos duas modas aqui. Uma moda é das pessoas sedentárias. A outra moda aqui é das pessoas ativas. O restante foi tudo diferente, foi frequência diferente, tá? E pode ser plurimodal, ou seja, três ou mais modas em si, tá bom? Então, nós temos aí a moda, tá? E aí eu gostaria de mostrar para vocês aqui, vocês vão ver muito essa curvinha aqui, né? Talvez vocês tenham ouvido falar que chama curva de Gauss. Vamos chamar ela então de curva normal, que é melhor, e eu vou explicar depois mais pra frente por quê, tá? Essa daqui seria a forma mais correta da gente ter a nossa amostra, porque a gente tem valores menores, eles sobem, né, e depois descem para valores maiores. Aqui, ó, seria a sua variável, tá? Imagina que frequência cardíaca. Então, nós temos pessoas com frequências cardíacas menores, tem uma grande quantidade de pessoas que se concentram aqui no centro, e uma pequena quantidade de pessoas que tem uma frequência cardíaca maior. Mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser qualquer outra variável sua, que você gosta, a da sua pesquisa, tá? O correto, o perfeito para nós seria se a média fosse igual à mediana, fosse igual à moda. Dá para acontecer isso na sua pesquisa? Cara, se acontecer, por favor, me mostre, porque eu quero ver, tá bom? Mas vai ter algumas assimetrias, de repente as assimetrias não vão fazer nem cosquinha, e aí você pode seguir com uma estatística mais poderosa, tá? Mas a gente vai ter esses desvios aqui. Por exemplo, eu tenho a minha mediana aqui no meio, e às vezes a minha média está mais distante inferiormente da minha mediana. Pode acontecer o contrário. Às vezes a minha mediana está aqui, só que a minha média está carregando essa amostra mais para cima. Então, às vezes você está querendo observar se essas coisas fazem efeito, mas às vezes não vai fazer porque a gente está com a amostra muito enviesada. Essa curva aqui está muito tortinha, ou para um lado ou para o outro. Tá certo? E para finalizar, eu vou falar sobre variância e desvio padrão. Eu vou ultrapassar um pouquinho 30 minutos, mas é extremamente importante que você preste atenção agora, porque é aqui que mora o perigo. Porque é aqui que a gente, quando está falando de estatística paramétrica para medidas quantitativas, variáveis quantitativas, aí a gente vai mexer muito com esse trem aqui. Então, preste atenção. A gente tem as medidas de dispersão ou variabilidade. Dispersão, tá? Por exemplo, média de massa corporal de crianças de 2 cidades é de 24 quilos. Média. Sabemos a proporção de obesos ou desnutridos? Para isso, a gente vai utilizar as medidas de dispersão, tá? Então, as medidas de tendência central nos resumem como está a nossa amostra, mas a gente não sabe o quanto que aquela amostra está variando se a gente não tiver medidas de dispersão, certo? Por isso que a gente tem essas desvantagens quando a gente utiliza a média. Por isso que a gente vai estudar agora sobre medidas de dispersão e eu vou começar pela amplitude. Eu particularmente não uso, né? Não vi ainda para as minhas pesquisas razão para usar, mas se for para a sua, use, tá bom? Então, o que acontece com a amplitude de variação? A gente tem uma diferença entre os valores extremos. Ó, vamos pegar aqui nota de 2 alunos, tá certo? O aluno A e o aluno B. Então, ele fez 1, 2, 3, 4, 5 provas, tá certo? O aluno A tirou uma nota de 6 em todas as tentativas dele. O aluno B tirou nota 7, 5, 6, 4 e 8. Quem variou mais? Quem variou menos? Aí a gente utiliza as informações sobre dispersão. Por exemplo, se eu tirar a média aqui, se eu calcular a média do aluno A, eu tenho uma média 6. Se eu calcular a média do aluno B, eu tenho uma média 6. Isso, não variou, então. Será que não variou? Então, vamos lá. Usando a amplitude de variação, como é que vai ser? Eu vou pegar os valores extremos, correto? Eu não tenho o valor extremo aqui, mas enfim, 6 menos 6, 0. Então, o cara aqui, né, o aluno A, variação 0.
O aluno B, eu pego o maior valor, menos o menor valor, né? Então, 8 menos 4, 4. Então, aqui eu já tenho um aluno B que variou mais, tá certo? Então, isso é a primeira medida de dispersão que eu estou apresentando para você. Mas a gente tem desvantagem, tá? Só utiliza valores extremos, subestima a amplitude populacional. Então, são coisas assim que a gente tem que pensar. Eu preciso estar usando a amplitude de variação? Vou deixar aí para vocês responderem. Inclusive, se vocês tiverem artigos, levem lá na aula para a gente discutir sobre isso. Ó, professor, esse aqui foi legal porque ele usou isso e foi vantagem por causa disso. Por favor, traga para a gente discutir. Agora, presta atenção, gente, é agora. Ó, variância. Você não vai entender de desvio padrão se você não entender da variância. Variância. Lembra de erro, tá? Lembra de erro. Palavra-chave, erro. É uma medida de variabilidade dos dados em torno da média. O que está variando aí em torno da média? Então, beleza, são os desvios de cada valor em relação à média. Eu sei que às vezes até esse palavreado aí mais matemático, né, gera confusão na nossa cabeça, mas calma, gente, relaxa. Estamos juntos e vamos aprender, vai dar certo, tá? Então, como é que é o símbolo aqui da variância? É sigma ao quadrado para a população e um S ao quadrado. Aí a fórmula, eu estou pedindo para vocês memorizarem fórmula? Nunca. Não quero que vocês memorizem fórmula, não, tá? Vai memorizar se você quiser. Mas está aqui a fórmula para a população, para vocês calcular a variância da população e para a variância da amostra. Ou seja, é a soma desses desvios ao quadrado dividido pelo total da população. Na amostra, soma desses desvios ao quadrado com n menos 1, tá certo? Então, não entendeu? Vamos passar para frente que você vai entender. Vamos calcular isso aí na prática, só para vocês terem uma noção, tá? Ah, tá, deixa eu colocar aqui a referência do Field, né? Média do erro entre a média... Ó, né, até trava a língua. Média do erro entre a média e as observações feitas, realizadas. Olha lá, vamos dar esse exemplo aqui. Eu tenho aqui, vocês estão observando aqui um gráfico, tá certo? Eu tenho aqui jogadores e eu tenho aqui os acertos, tá bom? Então, eu tenho aqui jogadores no eixo X e acertos no eixo Y. Acertos de quê, professor? Pessoas que tentaram arremessar a cesta, tá certo? Do basquete. E vamos ver quanto que cada jogador atingiu aí de acerto, tá? Então, vamos lá. O jogador 1 acertou uma vez. Sei lá, às vezes eles deram ali, ó, de 10 arremessos. Vamos lá, você tem 10 arremessos, tenta acertar. Tá? Tô só chutando aqui, de repente, nem foi 10 arremessos, foram 5, sei lá, 6. O jogador número 2 alcançou 2 acertos, fez 2 cestas. O jogador número 3 fez 3 cestas. O jogador número 4 também fez 3 cestas. O jogador número 5, ele já fez 4 cestas. O cara acertou 4 vezes, o cara já tá bom, né? Deixa eu ver se tem 6, não tem. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho a minha amostra, eu tenho os acertos, eu preciso primeiramente fazer o que? Uma medida de posição. Quem eu vou pegar? Média. Então, vamos pegar uma média e eu vou colocar aí o valor dessa média, né? Atingindo aqui a média de acertos. Então, eu vou olhar aqui no meu eixo Y, ó, deu 2,6 acertos, né? Então, a gente vem e marca aqui. Beleza. Essa é a média. Essa aqui, gente, presta atenção, é a média. Agora, dá uma olhada que cada jogador, ele tem uma distância dessa média, ou para mais ou para menos. Então, vamos lá. O jogador número 1 tem essa distância aqui, né? O jogador número 2 tem essa, o jogador número 3 tem uma distância menor, o 4 também, e o número 5 tem uma distância bem maior. Isso aqui que vocês estão vendo, essas distâncias aqui, é o que a gente vai mexer com a variância. A gente vai precisar calcular esses desvios. Vamos calcular? Não precisa pegar lápis, borracha, não. Só se você quiser dar uma pausa aí e faz o cálculo do jeito que você está. Não, eu preciso. Tem gente que precisa disso para se sentir mais calmo. Faço questão. Então, pausa e depois faz essa brincadeira aí. Vamos calcular? Bom, tá aí. Aqui a fórmula, lembra? Ó, isso aqui são os desvios ao quadrado, n menos 1. Então, vamos lá. Nós temos aqui um n de 9, tá certo? A média é 5, beleza? Então, tá. Isso aqui é um outro exemplo. Não tem nada a ver com o exemplo do slide passado. Então, nós temos aqui os valores desses indivíduos, tá certo? E eu tenho aqui uma soma de 45. Até aí tudo bem? Então, ou seja, 45 dividido por 9, a gente já tem ali a média, né? Então, vamos lá.
que eu vou pegar? Eu vou pegar o valor de cada x desse, ou seja, de cada indivíduo, diminuir da média. Lembra que média é x barra? Beleza. Então, vamos verificar quanto que dá, ó. 7 menos 5. Vai dar 2. Por que tá o sinal de mais? Porque às vezes pode dar menos, né? Então, por isso que a gente precisa se atentar. 3 menos 5. Menos 2. 4 menos 5. Menos 1. 6 menos 5. E aí vai, ó. Tô colocando aqui os valores, né? Tem hora que o valor dá negativo, tem hora que o valor dá positivo, né? Aqui, ó, 5 menos 5, vou ter 0, tá? Então, eu tenho valores positivos, eu tenho valores negativos. Isso aqui que vocês estão vendo, esses desvios, a gente chama de erro total, que é a soma desses desvios. É quanto que esse valor 7, se desvia da sua média. Dá 2. Quanto que esse valor 3 se desvia da média? Menos 2. Então, a gente tem aquelas distâncias inferiores e as distâncias mais superiores, beleza? Então, esses são os erros. Será que a minha amostra tem erro? O que a gente vai fazer agora é somar. Então, olha, está aqui, ó, escrito, ó, soma dos desvios. Então, vamos pegar esses desvios e vamos somar. 2 mais menos 2 mais menos 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 1 mais 0. Quanto que dá? 0. Aí você, que maravilha aí, ó. Minha amostra não varia nada. Tá linda, homogênea. Calma. Porque a fórmula está me pedindo para elevar ao quadrado. Por quê? Porque a gente está observando que nós temos valores negativos que estão mascarando ali essas variações. Vocês estão vendo na cara que está tendo variação. Se eu não ignorar esses sinais, vai me dar pipoco do trovão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado, aí eu vou eliminar esses negativos, porque negativo com negativo dá positivo. Lembrou lá na matemática do passado? Então, vamos lá, vamos elevar ao quadrado. Olha lá, vou elevar ao quadrado aqui o 2, já sabe todo mundo aqui, né? 2 vezes 2 é 4. Menos 2 vezes menos 2, 4, porque a gente elimina, né, o sinal. E aí, por diante, aqui 1, 4, aqui no caso é menos 4, né? 16, 1, parará, faço isso, continua. E aí, agora eu preciso somar esses erros ao quadrado e vai me dar aí, ó. Aí, presta atenção, 32. Olha aí, de 0 para 32. Aí, você tem, então, a soma dos erros ao quadrado. Até aí, tudo bem. Agora, a gente vai pegar essas situações e colocar na fórmula. Então, a fórmula não é a soma desses erros ao quadrado. Então, eu pego aqui, ó, 32 e coloco aqui no numerador. Então, vamos lá, ó, 32, dividido por 8. Por que 8, professora? Porque é 9 menos 1. Me dá 4. Beleza, eu tenho uma variância de 4, professora. O que isso quer dizer? Por enquanto, nada. E por enquanto, tudo, porque você tem uma noção de quanto que variou. Só que quando a gente coloca elevado ao quadrado e faz tudo isso aí, a gente perde a unidade de valor. Que? Por exemplo, se você está medindo o peso, você quer essa variância em quilos. Quilogramas, né, no caso, em quilogramas. Beleza? Você não quer essa unidade elevada ao quadrado da variância. Você quer ela na unidade de valor. Você quer ela em quilos. Você quer que essa variação apareça em quilos. E quando ela aparece como variância, a gente não tem essa noção. Aí entra quem? O desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, a gente precisa da variância. Então, olha lá. Opa, tá aqui, ó. O desvio padrão, a gente vai conseguir calcular ele para a gente ter a medida da variabilidade com a mesma unidade, tá certo? Ela expressa a dispersão dos valores na mesma unidade. Então, depois que você faz o desvio padrão, você vai ter uma noção de quanto que varia para mais, quanto varia para menos em quilos, tá? Em microgramas, enfim, em newtons, tá? Em VO2 máximo, em quilograma por minuto. E como é que é a fórmula? Eu vou simplesmente tirar a raiz quadrada da minha variância. Eu vou voltar lá no slide, porque, né, eu já acabei dando a cola lá. Então, vou pegar aqui, ó, porque eu desvio o padrão, no caso que é amostral, eu não posso deixar o S aqui em cima, lembra? Porque S ao quadrado, o S não, desculpa, o número 2. O S ao quadrado é a variância. E aí eu tiro a raiz quadrada dele, eu tenho o meu S aqui, que é o meu desvio padrão. Então, a raiz quadrada aqui de 4 é 2.
Então, a minha média é 5, mais ou menos 2. Então, vai variar 2, vou colocar pontos aqui, tá? Como unidade de medida, 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Tá certo? E aí, a gente tem esse desvio padrão. E aí, a gente fica feliz, não é? Não fica feliz? Fica, né? Aí, a gente tem aqui, então, a nossa unidade de medida de dispersão, mas já dentro da unidade que a gente trabalha. E aí, então, eu encerro a aula 3 aqui. Próxima aula eu vou comentar sobre erro padrão da média. Vou comentar também sobre coeficiente de variação, tá bom? Então, eu agradeço aí a atenção de vocês e continuem estudando. Daqui a pouco a gente se encontra novamente.